susto. Isso aqui é novidade, né? Que eu sempre falei aqui sem microfone, certo ou não? É porque não tinha ligação. É porque não estava com a ligação. É um cálcio, né? É um cálciozinho, cara. Vamos providenciar o microfone de lapela para ele. Pois é. Aliás, a maioria está assim mesmo, lapela. Estamos aceitando doações. Uma boa ideia, né, Solange? Fazer a caixinha. Meus amigos, que saudade, né? Finalmente nós estamos podendo estar aqui juntos. A Casa de Magdala já vem fazendo isso, né? Há algum tempo. E as atividades voltando. Hoje estamos aqui nesse sábado bonito, né? De inverno. Um sol claro, um dia límpido. Tudo exteriormente nos predispõe a um momento especial, a um momento diferente. Agora cumpre-nos estabelecer a condição interna. O convite externo já foi feito e agora nós temos de procurar achar essa sintonia no coração para que também dentro de nós aconteça um momento diferente. Que possamos sair daqui, os que forem para suas tarefas da casa, os que forem para os seus outros objetivos, que possamos sair daqui com o sentimento que estivemos mergulhados numa outra atmosfera, num outro ambiente, né, que algo, de novo, diferente aconteceu no nosso coração. E talvez não exista nenhuma estratégia melhor para essa assimilação, para essa mudança de estado mental, do que a gente recordar do Evangelho do nosso Senhor. E foi aquilo que exatamente o pastor Henry Maxwell, naqueles dias, estava preparando o seu discurso, a sua pregação, que aconteceria no domingo próximo. Aproximou da casa dele um pedinte, solicitando uma ajuda para ir para uma outra cidade em busca de emprego. Como eram muitos pedintes e toda hora chegava gente pedindo coisa, ele já estava um pouco acostumado, cansado daquilo, dispensou o moço, né? Dizendo que não tinha tempo, não tinha recurso, até porque ele estava focado exatamente no seu discurso. E assim o homem foi embora. No domingo, pela manhã, talvez um domingo bonito como esse, um sábado como igual o nosso sábado, o pastor fez a sua pregação e após um coro entoou hinos maravilhosos. E nesses hinos, entre eles, uma letra dizia que aqui estamos, Senhor, para entregar a nossa vida. Aqui estamos, Senhor, para seguir-lhe os passos. E através disso cantado, através de uma música muito bonita. Ao final do coro, eis que o moço, o pedinte, que no meio da semana havia ido à casa do pastor, aparece no púlpito da igreja e pede para falar alguma coisa. E conduziu a sua fala de uma maneira tão serena, tão calma, tão cônscio, tão pleno, tão razoável, que aceitaram. E ele então começou a dizer: imagine vocês, que eu estava sentado ali na escadaria da igreja, ouvi a pregação do pastor Maxwell e ouvi essa música linda em que dizia que almejamos e desejamos seguir
os passos de Jesus. Pois eu estou aqui há algumas semanas buscando algum recurso para ir trabalhar numa outra cidade, já que aqui não tem condição e eu precisava de alguma ajuda para ir para outra cidade trabalhar e não consegui. Então eu fiquei pensando até que ponto realmente nós queremos trilhar pelos caminhos de Jesus. Esse é o enredo do livro do Henry Sheldon, chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus? Diante da vida, diante das circunstâncias, e principalmente naqueles momentos mais complicados que surgem aqui, ali, acolá, diferentes matizes e situações, nessas circunstâncias, principalmente as especiais, se Jesus ali estivesse, o que ele faria? Talvez isso seja um norteador para a nossa conduta. Se diante dessa situação não fosse eu agir, mas fosse Jesus fazer, como é que ele faria a coisa? Como é que ele funcionaria? Como é que ele agiria nessas circunstâncias? A partir da fala do pedinte, a igreja, então, alguns mais próximos da direção, tomou para si a responsabilidade, ou vamos dizer, o desafio de durante um ano, diante das circunstâncias difíceis, perguntar a si mesmos o que Jesus faria se estivesse no lugar deles. Durante um ano, num programa de um ano, eles estariam pensando, antes de agir, perguntaria, e se fosse Jesus aqui no meu lugar, o que o Senhor faria? Foi assim que, por exemplo, o dono de um jornal, que trabalhava na igreja, ele decidiu, por exemplo, mudar o seu editorial. O seu editorial não seria, então, impactante. Seu editorial não seria apelativo. Seria um editorial verdadeiro do seu jornal. Ao cabo de algumas semanas, o número de leitores foi diminuindo, porque as notícias eram só verdadeiras, não tinham nada de espetacular, e o jornal, então, acabou falindo. A cantora que havia entoado aquele hino lindo, ela se propôs a ir a uma região carente da cidade e cantar, e envolver as pessoas naquele hino maravilhoso, e assim foi feito. E ela cantava com tanta emoção, com tanta alma, que ao final de um tempo as pessoas, aqueles homens, começaram a se envolver de tal forma naquele hino tão maravilhoso, que começaram a deixar de frequentar as bocas de fumo, começaram a mudar conduta e migrar para a igreja. E aí os mandantes do local proibiu a moça de entrar na comunidade para cantar. Nunca mais ela pôde cantar. Havia na igreja, imaginem vocês, um candidato a prefeito, que diante desse projeto, durante um ano, na sua campanha, só falaria a verdade. Sabem a consequência, ele não ganhou as eleições. Em seus passos, o que faria Jesus? Temos de admitir, meus amigos, que verdadeiramente, substancialmente, viver o Evangelho não é para qualquer um. Eu, no meu inglês castiço, diria, it's not money not. Não é fácil, isso não é fácil, não. Viver o Evangelho, ele envolve uma mudança radical. Ele envolve uma transformação que nós fazemos pequenos ensaios. Estamos fazendo ainda alguns treinamentos. Quase sempre falimos. Quase sempre não cumprimos. Quase sempre deixamos a desejar. Porque o Evangelho é sim o maior e mais profundo código de ética, a mais profunda proposta de transformação radical que o mundo já recebeu.
Tanto é assim que se existe, por exemplo, uma passagem do Evangelho que nós temos uma dificuldade enorme de entender, é as bem-aventuranças. Vocês já viram como que é, até para falar das bem-aventuranças é difícil. Jesus diz, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Quem é que é manso? Quem é que gosta de ser manso? Porque manso quase sempre significa o sujeito sem poder. Ele abre mão de agir, de reagir. Ele deixa para lá. Então, o manso, por exemplo, ele está dirigindo na ponte Rio-Niterói. Aí, sem querer, ele se desapercebeu e foi para a pista da esquerda, que é a pista de velocidade. Ele não se deu conta. Mas quando ele vê, tem um sujeito atrás dele querendo atropelar o carro dele. Então vem o sujeito em toda a velocidade, piscando, e joga o carro, cola quase na traseira dele, né? Ele do nada aparece, ele estava calmo, mas vem aquela pressão, o sujeito ainda começa a buzinar, e como nós somos mansos, o que é que a gente faz? A gente sai calmamente da pista da esquerda, não é assim? E fica esperando o cobrador, vai em paz, querido. Não é assim que a gente faz? Duvido. Na melhor das hipóteses, a gente pensa em frear, já que ele quer bater, bate. Então, isso porque a gente é muito manso. É difícil. A mansuetude envolve que a gente não tenha reação. E o que é a coisa mais satisfatória que a gente tem é quando alguém não nos conhece, fazer uma abordagem, um policial, uma autoridade qualquer, nos aborda. Qual é a coisa mais deliciosa que a gente gostaria de acontecer? Virar para a autoridade e dizer, você sabe com quem você está falando? Quer dizer, não ter como fazer isso significa impotência, significa frouxidão, significa sangue de barata. Mas é exatamente esse sujeito manso que Jesus propõe como sendo aquele que herdará a terra. Quer mais? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, com o que há de comer, de beber, com o vosso corpo, com o que há de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai as aves do céu, não trabalham, não semeiam, não guardam em celeiro, mas o Pai as alimenta. Acaso não sois mais importante do que elas? Por que andais preocupados com a vida? Com o que hás de comer? Vede os lírios com que hás de vestir? Vede os lírios do campo? Como crescem? Não fiam, não trabalham. E eu vos digo que mesmo Salomão, em todo o seu esplendor e glória, logrou se vestir como um deles. Ora, se o Pai veste dessa maneira pomposa a erva que hoje existe e amanhã será lançada ao forno, quanto mais não fará por ti, homem de pouca fé. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque o amanhã cuida de si mesmo. Meus amigos, isso é exatamente o que a gente não faz. Desde que a gente nasce, os nossos pais mandam a gente para a escola para quê? Para amanhã. Para o dia de amanhã. A nossa vida toda é projetada. Vejam a complicação. Há autores, inclusive, como
o Joaquim Jeremias, que propõe, inclusive, que Jesus falava isso para um núcleo dele. Porque ao final da fala, Pedro pergunta assim: Senhor, isso é para nós ou para os demais também? Há uma interpretação de que isso Jesus estava falando para os seus mais próximos. Porque isso é tão fora dos nossos propósitos, isso é tão irreal na nossa realidade, porque a gente pensa exatamente no dia de amanhã. A gente investe, a gente trabalha, a gente se qualifica para o mercado de trabalho, por quê? Pensando exatamente o que a gente vai comer, o que a gente vai vestir, onde a gente vai morar. É exatamente o contrário do Evangelho. Imaginem vocês, um teste ótimo, o filho ou a filha chegar junto de nós porque gostou daquela profissão, se interessou por aquela proposta, né, de trabalho, uma profissão qualquer, que a gente sabe que não tem futuro. A gente deixa que o filho vá, faça o que você quiser, meu filho. As aves do céu são alimentadas por Deus, os lírios são vestidos por Deus. Duvido. A gente conduz o menino ou a menina. Você pode até fazer isso depois de você garantir o seu futuro. Vamos vendo como é que há uma dissonância entre aquilo que propõe Jesus, que parece assim que é uma coisa irreal, não se adequa à realidade. E temos de reconhecer essa distância entre essa proposta que é revolucionária e aquilo que ainda somos nós. Com isso, meus amigos, nós vamos precisando de marcadores, de elementos que norteiem a nossa atitude bondosa. Já que a gente não vive o Evangelho na sua essência, na sua plenitude, na sua completude, nós precisamos de alguns norteadores de atitudes boas, de comportamentos positivos. Entre eles, um dos melhores, né? Talvez se a gente conseguisse fazer pelo menos esse, o mundo já estaria muito melhor. Que é aquele: faça ao outro o que gostaria que fosse feito a você. Simples assim. É um princípio muito interessante. É um princípio que, se seguido, ele resolveria boa parte dos problemas nossos. Mas eu ouso dizer que ele não é absoluto. Ele resolve uma parte, mas ele não é absoluto. Porque o seguir o bem não é necessariamente seguir um código. É um processo de vivência que vem de dentro. O critério de fazer o outro o que gostaria que nos fosse feito, minimamente estabelece que primeiramente eu tenho de gostar de mim. Porque para eu desejar o bem do outro, primeiro eu tenho de me amar. Porque eu tenho de gostar, querer o meu bem. Se eu for uma pessoa débil, se eu for uma pessoa, um elemento complicado, com doença mental, tem um termo mais próprio. Se eu não gostar de mim, e se eu vou fazer o outro que eu gostaria que me fizesse, pronto, danou-se tudo. Porque eu vou fazer com ele o que eu gostaria que fizesse para mim. Por isso que eu acho a proposta de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é melhor do que essa de fazer o outro que eu gostaria que fizesse a ele. Daí o Chico dizer que se ele tivesse poder e dinheiro suficiente, ele faria em todas as cidades do mundo
um outdoor com essa frase: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque aí o referencial é Jesus, é o amor de Jesus, e não eu, com a minha precariedade na capacidade de amar. Essa pandemia, eu acho que ela não fez bem a mim. E eu vou dizer por quê. Eu vou implicar com essa regra de ouro. Fazer o outro que gostaria que fizesse você mesmo. Vamos ver que ela tem uma certa limitação. Imagina que você tem o seu irmão, a sua mãe está internada num asilo, né, num repouso de pessoas já de idade, e você vai visitá-la. Quando você está saindo para visitá-la, você recebe um telefonema com a notícia de que seu irmão foi atropelado, está entre a vida e a morte, com pouca chance de sobrevivência, internado. Mas você tem de ir visitar a sua mãe. Você então não vai atender o irmão, vai visitar a sua mãe. Quando você chegar lá e conversar com a sua mãe, ela haverá de perguntar: e seu irmão? Como está? Se você é uma daquelas pessoas que gosta de saber da coisa, não importa que doa, eu quero encarar a verdade. Eu gosto de saber das coisas, o impacto que seja. Se você é desse tipo, você age com a sua mãe como você gostaria que fizesse para você. Então você fala a verdade. Veja, você não está levando em consideração sua mãe, você está pensando em como é que você gostaria. Se por acaso você é uma daquelas pessoas que não gosta de... Não quero saber não. É melhor eu desprezar, não quero reconhecer isso, não quero saber. Você usa esse parâmetro e você então não fala semente para sua mãe. Vejam como é que essa regra, concorda interessante, ela não dá conta de todas as atitudes, porque há que primeiro a pessoa ter um padrão de amor para si, um padrão moral altíssimo, porque se isso estiver fora de foco, ela vai agindo assim, fazendo aos outros o que ela gostaria que fizesse a si mesma, mas ela está desfocada. Uma outra regra, e muito interessante de agir, é quando a atitude, quando a ação, ela pode ser universalizada, quando aquela atitude não é uma coisa somente de local, não só na sua vida, mas ela pode ser universalizada, de todos realizarem, fazer a mesma coisa, e isso render um bem para a sociedade. Quer dizer, aquela sua atitude, ela não fica restrita a você, ela pode ser ampliada e todos fazerem e a sociedade ganha. Isso é um critério de moral interessante. Para a gente entender ele, eu tenho que dar um contra-exemplo. Vamos imaginar que você então gosta de uma música que você ama essa música. É um som, né? Na minha época chamam de som, né? Então você gosta daquele som, aquela música maravilhosa. Então, como você gosta tanto dessa música, ela é tão maravilhosa, o que você pensa? Olha, essa música não pode ficar só comigo. Eu não posso só eu ter o prazer de ouvi-la. Mais pessoas têm de ouvir. Você vai estender, vai ampliar aquele gozo, aquela satisfação de ouvir a música. Aí o que você faz? Você instala na traseira do carro aqueles alto-falantes poderosos. Todos já viram isso, o Rio dos Rios já viram isso. Aí o sujeito passa pela rua porque ele quer que todos compartilhem com ele aquela alegria daquela música que para ele é maravilhosa. Vejam que se todo mundo faz isso, o que vira a cidade? Vejam como é que esse princípio não pode ser universalizado. É igual o sujeito que vai à praia, aí ele quer mar, ele quer queijo, biscoito Globo, sol, pegar jacaré e ouvir o som dele. Aí ele leva aquelas caixinhas e põe a caixinha.
Porque não é possível a pessoa não gostar dessa música. Aí ele põe a caixinha dele, da música, no alto som. Mas vocês podem imaginar que se todos quiserem compartilhar suas músicas preferidas e cada um botar uma caixinha na praia para que todos compartilhem das músicas maravilhosas, o que vai ser essa praia? Não vai ser. Vai ser tudo menos lazer. Vejam então por que a mentira é uma proposta antissocial. Por que a mentira é negativa? Porque mentir eticamente é errado. Porque um mundo baseado em mentira seria insustentável até para o mentiroso. A mentira só funciona enquanto só ele mente. Porque ele passa a perna nos outros. Mas quando os outros aprenderem assim, vou mentir, o mundo vai ser insuportável para ele também. Marquei com o Luiz, para ele me trazer uma carona, marcamos 8h20, ok, Eduardo. Eu chego lá no ponto, 8h20, 8h30, 8h40, e não aparece o Luiz. Daqui a pouco ele diz, Eduardo, estava brincando, estava mentindo. Imagina. Seria insustentável. Por isso mentir é errado. Por isso que mentir é antiético. E nós então vamos buscando esses referenciais de conduta, né? E encontramos o Chico. Quando Emmanuel aparece ao Chico, e qual é a orientação? Ele dá o plano de ação do Chico, tudo que deveria ser realizado, o que o Chico precisaria fazer para conseguir êxito na sua missão. Quais são as 3 ordens? Disciplina. O que mais, Emmanuel? Disciplina. Disciplina. Aí eu tinha um amigo que disse assim, não, você vê, nós temos que começar a reunião no horário, porque Emmanuel orientou ao Chico disciplina. Veja se isso é a disciplina que Emmanuel propôs a Chico, disciplina de horário. Disciplina é a pessoa dizer não aos seus instintos, às suas tendências, às suas preferências. Disciplinar-se a fazer o correto em detrimento do errado. Disciplinar é disciplinar a sua vida. O Chico, a partir disso, Emmanuel, talvez poucos saibam disso, o Emmanuel sugeriu ao Chico para que ele não se desorientasse. Ele morava, quando foi morar em Uberaba, com o Valdo, o Emmanuel orientou que ele implantasse na porta de casa 2 troncos. De modo que quando ele for sair pela manhã, ele teria de tocar no tronco da direita e no tronco da esquerda. Ele passa entre os 2 troncos. Um tronco, Emmanuel disse, você vai chamar de disciplina. O outro tronco, dever. Então, quando você sair de casa, você toca no tronco da disciplina e você toca no tronco do dever, para você não esquecer que você tem dever e disciplina. Isso porque nem mesmo fazer a satisfação que a gente tem em fazer o bem não é critério para fazer o bem, não, meus amigos. Eu gosto de fazer, eu me sinto tão bem. Não é errado a pessoa sentir-se feliz em fazer o bem. Mas o fazer o bem, ou a satisfação do bem, não pode ser um estímulo para você fazer o bem. Você tem que fazer o bem porque o bem é uma lei ética da vida. É um mandamento, é uma lei moral. É uma lei da vida e não porque te satisfaz. Não, mas eu gosto tanto de fazer isso, sim, ótimo. Nada de errado. Nossa, Eduardo, eu fui à caravana do Aureliano no 3º domingo, a gente vem com uma energia, uma coisa boa, ótimo. Mas mesmo que você não experimentasse essa satisfação, o bem deve ser feito. Porque, por exemplo, a gente no ambiente espírita, a gente matiza muito a caridade, mas a ação moral, ela transcende. Quer ver uma coisa desagradabilíssima de você fazer e é certo fazer? Você, por exemplo, errou com uma pessoa. Você achou que estava certo e você descobriu que ela está certa e você está errado. É muito perturbador, é muito constrangedor você pedir desculpa, você passa por vergonha, mas tem de fazer.
É agradável? Não é. Mas é certo você pedir desculpas. Então a atitude do bem, ela tem de ser em si, ela, na sua integridade, como um dever moral, como Chico, como Emmanuel orientou ao Chico, dever e disciplina para que a gente faça o bem. Isso porque, meus amigos, o Evangelho está conosco há 2000 anos. E a coisa mais impressionante que a gente observa na proposta de Jesus é como é que ela conseguiu permanecer no tempo e no espaço e sendo urgente hoje como já era urgente há 2000 anos atrás. Isso é fascinante. Jesus inspira o asceta, o místico, que quer encontrar a espiritualidade e vai para uma casa no isolado, vai viver numa gruta, longe da sociedade, buscando a sua espiritualidade. Mas Jesus também inspira aquele ativista, aquela pessoa que mergulha na sociedade para fazer a mudança social. Inspira-se no Evangelho. Veja como é que ele serve de norteador e motivação para diferentes propostas. O sábio, o homem simples, todos encontram no Evangelho uma fonte de inspiração, uma fonte de luz. Daí Jesus ter sido capaz de ser tudo para todas as pessoas. Jesus reúne todas as propostas edificantes para todos os homens, independente da região, independente do tempo, porque a sua palavra são palavras de vida eterna. E se são palavras de vida eterna, o Evangelho, por certo, ele não haverá de se completar hoje em nós, porque é um código de ética que progride com o Espírito na sua evolução, de modo que o Evangelho se revela mais e mais na medida em que eu cresço. Olha aí a grande sacada. Na medida em que eu desenvolvo, na medida em que eu avanço, eu vou vendo no Evangelho cada vez mais luz. A mensagem ficando cada vez mais profunda, porque eu cresço. Daí João registrar, se seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Então, primeiro nós temos de ter os olhos bons para buscar a iluminação do Evangelho, que vai se adequar ao meu crescimento, à minha evolução espiritual. Porque o Evangelho, na sua história, tem servido aos diversos propósitos. Quando a gente, por exemplo, vê como é que a gente adapta o Evangelho. Quando a gente pega assim aquela passagem, né, de Jesus expulsando os vendilhões do templo. É uma passagem complicada, porque a depender da sensibilidade da pessoa, ela vai aceitar isso mais ou menos. A gente, não, imagina, Jesus o mestre da doçura, Jesus o mestre do amor, sair dando chicotada nos ossos, nem posso imaginar um negócio desse. Se eu falo com uma pessoa que é um pouco mais rígida, com uma tendência mais dizer, não, estava certo, tinha de fazer mesmo dessa maneira. Vocês veem, o texto está lá. E de acordo com o perfil nosso, a gente dá esse ou aquele acento. O cristianismo, sabemos, que foi perseguido durante 400 anos. Os seguidores de Jesus foram massacrados, foram discriminados, o cristianismo foi perseguido por quase 400 anos. Quando em 313 lhe é oferecida a liberdade de culto, e alguns anos depois ele é instituído, ele é levado à categoria da religião do Estado, ele começa a perseguir. Havia aprendido a lição direitinho. Vejam como é que uma doutrina que é perseguida
por defender a proposta de Jesus, só porque ela deixa de ser escusa, só porque ela deixa de ser marginal e passa a ser central, ela agora começa a perseguir aqueles que tinham uma interpretação diferente. As cruzadas são um exemplo disso. Os jovens cristãos europeus se basearam no Evangelho para ir a Jerusalém matar os outros jovens muçulmanos, tudo em nome do Evangelho. Vejam que a grandeza do Evangelho se adequa à grandeza que está no meu coração. Se seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Por isso nós devemos crescer para entender Jesus. Quando a gente lê o Evangelho, eu fico assim, sempre pensei nisso. Quando você lê Jesus dizer assim, naquele dia, naquele tempo, naquela hora, aconteceu o quê? Quer dizer, parece que Jesus intencionalmente, ele não está definindo o tempo. Ele deixa a sua mensagem suspensa entre a terra e o céu, para que à medida que a criatura evolua, ela vá entendendo a sua mensagem com mais grandeza, com mais profundidade. Por isso essa imprecisão, por isso ele deixa a sua mensagem fluir, porque assim como a alma flui e evolui, ela consegue ir captando mais e mais a verdade de Jesus. Daí Albert Schweitzer dizer mais ou menos assim, ele vem a nós como um desconhecido, sem nome, como outrora no lago. Ele veio àqueles homens que não o conheciam e disse, segue-me. E nos encarrega das tarefas que ele tem de realizar para o nosso tempo. Ele ordena. E aqueles que o obedecem, sejam sábios ou simples, aprendem pela labuta, no sofrimento, que vivem na presença dele, através de um inefável mistério, aprendem na experiência quem ele é. Então o Evangelho é experiência, o Evangelho é vivência. Não é só conhecer o Evangelho, porque os cruzados conheciam os Evangelhos. Não é só conhecer a proposta de Jesus, porque aqueles cristãos do quarto século que começaram a perseguir os outros cristãos, irmãos, portanto, conheciam o Evangelho. É que ele tem de nascer, ele tem de florir, ele tem de se desenvolver em nós, na medida em que a gente cresce também. Um dia desse, eu fui visitar uma amiga, já estou acabando, gente, parece que eu estou tão animado para falar a manhã inteira, já estou terminando. Eu fui visitar uma amiga minha, que é muito querida, ela é uma senhora, e ela disse, então, meu filho, imagina a tua cena um dia desse na padaria, uma senhora me pediu uma ajuda, e eu estava sem trocado, e eu fui ao caixa trocar para ajudar. Nisso ela sumiu. Quando eu olhei, cadê a senhora? Você acredita que eu tive de sair da padaria e correr na calçada atrás dela para ajudar? Porque foi um momento mesmo que eu fui trocar o dinheiro desaparecendo, eu tive de correr na calçada atrás dela. Enquanto essa minha amiga me contava isso, eu ia assim, nossa, Eduardo, ela corre atrás e você foge de ajudar. Já foi falando, eu me lembrando de uma cena, tem uma moça ali, jovem, na Moreira César, tem um rosto desfigurado de fome. Assim, quando eu lembro assim, de fome,
A cara da fome, a cara do desespero, eu lembro dessa moça. Eu fui me lembrando, quando ela falava que corria atrás da mulher para ajudar, assim, nossa, do lado. Quantas vezes você atravessou a rua? Porque ela te pede todo dia. E a gente já está acostumado. Não. Aí eu disse, não, você vai consertar isso agora. Você vai fazer diferente. Aí fiquei esperando a moça. Fiquei esperando já avisado. Não, você imagina, sua amiga foi correr atrás da senhora para ajudar. Não, você agora. Aí veio, meus amigos, veio a moça. Ela veio na minha direção assim, agora. É agora que eu vou refazer isso. Porque é difícil, né? Eu vou refazer. Aí ela veio na minha direção. Eu peguei a carteira para tirar o dinheiro. Eu acho que como ela viu tão boa vontade em mim, ela disse, o senhor pode me dar 50 reais? Desplante! Botei a carteira. Estou até hoje. Não, Eduardo. Você não pode chocar. Ela pediu, você dá o que você puder, mas ela tem direito de pedir. Gente, é muito difícil. Estou até hoje esperando. Agora ela tem que dar. Ela pede 50 ou 10 ou 20. Vejam como que o Evangelho não é um postulado. O Evangelho não é uma proposta, um regulamento, não é um conjunto de regras, é uma experiência que eu vou fazendo na vida. A dona Ananísia, que me levou para a casa de Aureliano, eu lá, baixotinho, já fortinho, com 8 anos de idade, ela dizia assim, ela era responsável pelo departamento de assistência, ela que fazia distribuição. Ela me ensinou o seguinte, o critério dela. Meu querido, meu filho, a gente faz o seguinte, vem a pessoa pedir. Você não sabe se ela está falando a verdade ou não, se ela está mascarando, se ela está aumentando, você não sabe. Faz o seguinte, o que o seu coração mandar. Se o seu coração mandar dá, você dá. Se o seu coração mandar você não dá, você não dá. Isso é fácil. Só que vejam, meus amigos, vai depender de como eu estou para a pessoa. Ela vai ter sorte ou não. Porque se eu tiver um dia azarado, um dia de mal com a vida, eu não vou dar. Então vejam como é que essas coisas todas, né, fazem parte de uma proposta de ser bom, do convite que Jesus faz aos nossos corações para sermos melhores. E hoje, meus amigos, 2022, mais de 2000 anos que essa mensagem está conosco. Nós, que já achávamos um absurdo, um atestado de imaturidade, de brutalidade, a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu em pleno século XX, conduzida por uma nação desenvolvida, intelectual, religiosa, como era a Alemanha, culta, grandes escritores, grandes músicos. Como é que todos esses elementos não impediram que estourasse a Segunda Guerra Mundial? Eu ficava já apalermado, meu Deus, está muito perto da gente. Quem tem 80 anos viu a Segunda Guerra Mundial, nasceu no final dela. Quem tem 100 anos viveu a Segunda Guerra. Gente, é muito pouco, considerando o processo civilizatório 2000 anos depois do Evangelho entre nós. E isso que era um horror, isso que já era um sinal de brutalidade, de ignorância, de animalidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. Eis que estamos em 2022 e assistindo criaturas em solo europeu, como na Ucrânia, abandonar
sua família, seus amores, língua, casa, bens, para continuar vivos no outro país, tendo se adaptar a uma vida totalmente inóspita, tudo diferente. Nós estamos aqui, bem longe, do outro lado do Atlântico. Mas se tivermos dificuldade de imaginar o que é o sofrimento dessa gente, imaginemos nós. Imaginemos uma nação inimiga bombardear Niterói. E o projeto que nós tínhamos de hoje aqui, fazer a palestra, estarmos aqui. A nossa vida, tudo que é a nossa vida, como ela é, tudo isso ser alterado, mudado, transformado a poder de bombas, mísseis. Isso é um horror há 80 anos atrás. E é pavoroso hoje nós estamos vivendo de novo guerra com milhões e milhões de pessoas tendo de deixar suas vidas para se manterem vivos. Isso é uma vergonha. Porque tanta brutalidade de quem ataca, quanto o sofrimento de quem é atacado, é nosso, queridos. Pertence ao gênero humano, pertence à humanidade. E essa guerra é exatamente o atestado do quanto mais teremos de realizar, o que mais terá de acontecer conosco, para que a gente possa de verdade ouvir Jesus na sua mensagem profunda, revolucionária, bonita, eterna. O que mais nós deveremos sofrer até abrir a alma, o coração, para ouvir Jesus de verdade, como a sua mensagem, como ele quis dizer. E aqui me lembro, não sei se a memória vai me ajudar, mas é um poema relativamente longo que eu aprendi muitos anos atrás. Um dia desses eu estava esperando um voo, uma conexão muito longa, e eu não tinha internet, não tinha zap. Aí eu disse, o que eu vou fazer aqui? Esperando. Vou repassar os poemas. Aí eu fui tentando melhorar, relembrar. Não é que lembrei desse? Então, O Beijo do Papá, de Eustorgio Vanderlei. O poeta leu uma matéria que trazia o conflito, vejam vocês, entre a Rússia e o Japão. As duas megapotências disputavam o Porto Arthur, na Ásia. Os dois países, as duas nações, estavam brigando, guerreando, isso no início do século XX. Eustorgio Vanderlei leu essa matéria, se emocionou e escreveu para nós O Beijo do Papá. Foi no tempo da guerra entre a Rússia potente e os heróis nipões, calmos filhos do Oriente, em torno a Porto Arthur o cerco se apertava. Como um circo de ferro, fogo e fumo que chegava às portas da cidade, a quem valente ousasse por ela penetrar ou por ali passasse. Da boca dos canhões a morte a rir traiçoeira, partia cada instante em veloz carreira, a vida ia ceifando míseros soldados, tão desumanamente assim sacrificados. Numa tarde que cessara de momento, um canhoeiro a cobrar novo alento, junto ali de fogo uma adorável criança. Sem mostra de terror, cheia de confiança, apareceu correndo. No olhar de quem procura ansiosa, naquela massa de ferro em fogo, um rosto conhecido, o risonho perfil de um semblante querido. E ao ver o japonês, a pequenita,
tomou-a nos braços e perguntou: de onde vens? Para onde vais? O que quer? Respondeu a pequenita: procuro meu papá, que há muito foi embora, há muito não o vejo e desejaria vê-lo outra vez. Para quê? Pergunta o filho do Japão, dizendo incontinente: ele aqui não está. Partiu mais adiante. Porém, se algum recado ou coisa semelhante quiseres que eu lhe dê, descreva-me sinais de quem falou, e eu prometo cumprir o teu desejo inocente. Ah, é forte, meu papá, responde Lina contente. Tem os seus olhos azuis, assim como os meus, como bem pode vê-los. E tirando do seio um pequeno retrato, acrescentou a sorrir: façamos um contrato. Eu lhe dou este papá para que nunca se esqueça, e vendo o verdadeiro, em breve o reconheça. Chama-se Ivan. E ao dizer isto, solta ao colo o soldado em lágrimas banhado. Um herói que nunca chora de horrível matança, chorou ao receber o beijo da criança. Lina pôs-se a correr por onde tinha vindo, e o inimigo ia em frente, cada qual mais veloz, cada qual mais valente. Súbito, as trombetas ecoaram a próxima madrugada, e os mortos e feridos eram sem distinção por todos acolhidos. E ao ver o japonês, um russo com a cabeça pendida e a blusa ensanguentada, olha o retrato da criança, vê perfeita semelhança. Ivan, que me quer? O morimundo exclama, ou vê o seu nome proferido de lábios mímicos? Ivan, aqui estou para trazer-te um beijo que te envia a tua filhinha Lina. Ela mesmo faria se pudesse vir cá. Não vindo, pediu-me depusesse em tua fronte ao meio. E ao dizer isto, o calmo filho do nascente abraça o russo e beija-o ternamente. Que Deus os abençoe.